pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Derrick Rose e sobre uma possível volta do armador para o Chicago Bulls. Essa última temporada, cara, foi bem difícil pro Derrick Rose. O Derrick Rose ele quase não jogou nessa última temporada, teve pouquíssimos minutos no New York Knicks, sofreu com lesões. Ele teve muita dificuldade para disputar minutos com o Immanuel Quickley, com o Jalen Brunson. Então, foi uma temporada difícil. Foi uma temporada difícil para o Derrick Rose. E pelo fato dele não ter jogado e do Knicks já ter muitas opções para armação, a franquia do Knicks, acabou decidindo não exercer a sua team option no contrato do Derrick Rose. E o Knicks vai deixar o Derrick Rose ficar livre no mercado. Ou seja, o Derrick Rose será agente livre. Ele não tem, até o momento, um contrato garantido para a próxima temporada. Porém, mesmo tendo uma temporada bem difícil, mesmo quase não jogando, o Derrick Rose tem despertado interesse de algumas equipes, inclusive do Chicago Bulls, que foi a equipe que o formou, foi a equipe que o draftou lá em 2008. E hoje, o Mark Stein, da Substack, publicou uma matéria confirmando o interesse do Chicago Bulls e confirmando também o interesse do Phoenix Suns e do Milwaukee Bucks no jogador. Segundo o Mark Stein, essas três equipes querem assinar com o Derrick Rose para a próxima temporada. Só que por conta da relação que o Derrick Rose tem com o Chicago Bulls, existe uma chance maior do armador ir para o Chicago. E o Mark Stein não é o único cara que tem falado sobre o interesse do Bulls. O Steve Popper, do Newsday Sports, também falou que o Chicago tem interesse em repatriar o Derrick Rose. E sendo muito sincero, cara, se tem uma coisa que eu queria muito, muito mesmo que acontecesse nessa off-season, é essa volta do Rose para Chicago. O Derrick Rose, ele foi draftado pelo Chicago Bulls lá em 2008 e jogou em Chicago até 2016. Ele teve uma história muito bonita em Chicago. Ele foi MVP jogando pelo Bulls, ele foi o primeiro MVP, ele foi o primeiro jogador do Chicago Bulls a ser MVP depois do Michael Jordan, então foi algo muito importante para a franquia. Ele conseguiu liderar o Chicago para ótimas campanhas em pós-temporada, só que ele acabou sofrendo com muitas lesões. O Derrick Rose ele sofreu uma sequência de lesões extremamente graves no Chicago e meio que isso podou muito o potencial do Derrick Rose. Para quem viu o Derrick Rose jogar em 2011, para quem viu o auge do Derrick Rose, fica uma sensação de que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Eu tenho a opinião de que se o Derrick Rose não tivesse se lesionado, hoje ele seria considerado um dos 3 melhores armadores da NBA atual. Eu acredito que sem lesões, o Derrick Rose hoje não estaria na mesma prateleira do Stephen Curry, mas estaria numa prateleira abaixo. Ele seria um dos tops na posição de armador nessa geração. Mas, infelizmente, por conta das lesões, ele não conseguiu atingir esse potencial. Só que mesmo sofrendo com lesões, ele conseguiu ter excelentes números em Chicago. Ele terminou a sua passagem no Bulls lá em 2016, carregando médias de 19,7 pontos e 6,2 assistências. Ele jogou muito bem em Chicago, apesar das lesões. E ele construiu uma relação muito, muito bonita com a torcida do Bulls. A torcida do Bulls tem um carinho muito grande com o Derrick Rose. Então, eu queria muito que o Derrick Rose voltasse para Chicago para encerrar a sua carreira jogando na sua casa, Depois que ele saiu do Bulls, o Rose virou meio que um nômade, Jogou em Detroit, jogou em Minnesota, jogou em Nova York agora. Só que antes ele também tinha jogado em Nova York, Ele teve inclusive, quando ele sai de Chicago, ele sai para Nova York,
Depois de Nova York, ele vai para Cleveland. De Cleveland, vai para Minnesota. De Minnesota, vai para Detroit. E depois ele vai pro Knicks. Se eu não me engano, essa foi a cronologia, né, da carreira do Derrick Rose. E ele não conseguiu se firmar em nenhum time. Ele não conseguiu ter uma grande sequência em nenhum time. E muito provavelmente essa vai ser a última temporada da carreira do Derrick Rose. Com 34 anos, eu não consigo imaginar o Rose jogando mais 2 anos na NBA, sendo sincero. Sinceramente, eu não consigo. Eu queria muito que ele encerrasse o seu ciclo na NBA jogando no Bulls. E eu acho que em Chicago ele vai ter espaço, porque o Bulls não vai ter o Lonzo Ball para a próxima temporada. O Lonzo não vai jogar. Inclusive, infelizmente, existe a chance do Lonzo nunca mais jogar basquete, o que vai ser uma pena. E sem o Lonzo, o Chicago precisa de jogadores para a posição de armador. E o Derrick Rose pode ser esse cara. Não tô falando que o Chicago tem que colocar o Derrick Rose de titular. Não. Mas eu acho que o Rose ele tem condições de, sabe, dar uma profundidade na posição, né? De dar uma profundidade no banco. Eu acho que o Derrick Rose ele tem capacidade de jogar os seus 12, 15 minutos por jogo nessa próxima temporada. Então, eu acredito que contratar o Derrick Rose seria algo muito bom para o Chicago e seria algo muito bonito. Eu que sou um grande fã de narrativas, eu que sou um grande fã de histórias, né, relacionadas ao esporte, eu adoraria ver o Derrick Rose jogando em Chicago mais uma vez. Sabe, ele botando a camisa 1 do Chicago. Eu acho que seria muito bonito. Uma das coisas que mais me deixou triste nesses últimos anos foi não ter visto o Carmelo ter uma temporada de despedida nesse último ano. O Carmelo ele poderia muito bem ter jogado nesse último ano no próprio New York Knicks ou no Denver Nuggets. Inclusive, ele poderia ter sido campeão pelo Denver, né? Se o Nuggets tivesse utilizado as suas últimas vagas, né, de veteranos no Carmelo, ao invés de ter usado no DeAndre Jordan. Eu fiquei muito triste quando o Carmelo anunciou sua aposentadoria, porque faltou um último ano. Ele poderia ter jogado mais um último ano. E eu vou ficar muito triste e vou ficar decepcionado se o Rose não tiver um último ano na NBA. Se ele não tiver uma temporada de despedida. E seria muito bonito que essa temporada fosse em Chicago. Então, eu torço muito para o Chicago Bulls assinar com o Derrick Rose. Eu torço muito. Se por acaso o Chicago não quiser, eu torço para Phoenix ou para Milwaukee assinarem de fato com o Rose. O mais importante para mim, e o que mais... E a coisa que eu mais torço, é pro Derrick Rose ter um time para essa próxima temporada. E se for possível que seja o Chicago Bulls, porque eu acho que seria muito bonito, seria um fim de ciclo ideal pro Derrick Rose. Pelo menos na minha opinião, tá? Vamos torcer, né, para essa informação do Mark Stein ser verdadeira e vamos torcer pro Chicago dar uma chance pro Derrick Rose, porque ele pode contribuir. Ele pode contribuir, eu tenho certeza que 90%, vou ser mais ousado, eu tenho certeza que 99% da torcida do Bulls gostaria que o Rose fosse pro time. Claro, com um contrato ali de veterano, obviamente, mas eu tenho certeza que uma boa parte da torcida do Bulls gostaria de ter de ver, né, o Derrick Rose mais uma vez usando a camisa número 1 de Chicago. Pelo menos eu queria muito. Eu quero muito que isso aconteça. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você é a favor da volta do Rose para Chicago ou você acha que já foi e não faria sentido para o Bulls? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.